Livro Os Fenômenos de Assombração, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 3. Caso 7. Eu o extraio do Jornal de S.P.R., volume 8, página 326, é um exemplo de assombração com identificação pessoal, realizada em um lugar onde várias semanas antes aconteceu um suicídio. A percipiente, Sra. O'Donnell, escreveu na data de 5 de setembro de 1898, expondo nesses termos sua interessante experiência. Em 22 do mês de março último, 1898, cheguei a Brighton com minha filha e aluguei vários cômodos mobiliados em uma rua de um subúrbio de Hove. Eram cômodos grandes e confortáveis, o serviço também prometia ser bom, de modo que minha filha e eu mesma ficamos bem à vontade por poder passar um tempo em Brighton. Entretanto, na medida em que a noite caía, parecia que o lugar tornava-se triste e glacial, a ponto de ter sido logo invadida por um sentimento de inexprimível angústia. Acendi a lareira em meu quarto e me retirei cedo, declarando que me sentia constipada. Eu não duvidava que uma boa noite de sono reparador teria dissipado toda a impressão desfavorável. Eu estava na cama há aproximadamente 1 hora quando fui despertada por um forte som de passos no andar superior, que se tornaram logo tão distintos que pareciam ressoar em meu próprio quarto, e, na verdade, tive a impressão de que meu quarto estava cheio de gente. Esses passos perturbadores continuaram toda a noite e só pararam à luz do dia. Quando, às 8 horas da manhã, a camareira se apresentou, eu lhe disse: "Os hóspedes do andar superior não têm consideração por ninguém." Ela me olhou surpresa e disse: "Mas não há hóspedes no andar superior." Eu voltei a falar com a gerente da pensão e obtive a mesma resposta. E, todavia, eu tinha escutado pessoas caminharem ruidosamente toda a noite sobre minha cabeça. Durante todo o dia continuei a me sentir moralmente deprimida de uma maneira inexplicável, e apesar de jamais ter dado fé a quem me falasse de casos de assombração, tive a impressão de encontrar-me em uma casa obsediada. Na noite seguinte, os mesmos passos se fizeram ouvir, e mais barulhos que antes, de sorte que me foi impossível dormir, e no dia seguinte eu me sentia tão esgotada que tive de ficar na cama. Aproximando-se a terceira noite, assegurei-me de ter um bom fogo na chaminé, e providenciei uma lâmpada por companhia. Minha filha esteve comigo até às 11 horas, e, despedindo-se, desejou-me uma noite melhor que as anteriores. Mas logo depois os passos recomeçaram no andar superior e um frisson de terror me sacudiu. Fiquei mais de 1 hora com o rosto voltado para o fogo, depois senti necessidade de virar para outro lado e, então, com um pavor inexprimível, percebi ao meu lado um espectro horrível que de uma mão mostrava o quarto contigo e da outra indicava a mim, quase me tocando. Aterrorizada, sem fôlego, escondi minha cabeça sob os panos, depois, refletindo que o que eu tinha visto deveria ser o resultado de minha imaginação, tomei coragem e descobri meu rosto, mas o fantasma continuava ao meu lado. Desesperada, trêmula, exclamei: "Meu Deus, o que pode ser isso?" E estendi minha mão para sentir se, a essa distância, eu chocaria algo de substancial. Imaginem meu horror ao me sentir tomada por uma mão gelada de morte. A partir desse momento, não me lembro de mais nada. Quando cedo da manhã minha filha entrou no quarto, eu tinha perdido a fala, e algum tempo se passou antes que eu pudesse recuperá-la. Quando estava em estado de contar o que tinha acontecido, minha filha ficou seriamente preocupada e me aconselhou a trocar de quarto com ela. A figura que eu tinha visto era de um homem jovem, baixo, moreno, de mãos finas. Ele estava vestido com uma roupa preta toda rasgada e suja, de modo que parecia mais um espantalho do que um ser humano. Na noite seguinte, eu dormia no quarto de minha filha, ou melhor, eu o ocupava, pois eu não conseguia dormir.
À meia-noite, vi abrir a porta que eu havia fechado à chave entrar um homem jovem e baixo, moreno, de modos distintos, que entrava no quarto e se dirigia a mim, dizendo: "A senhora, então, ocupa agora o quarto do escocês?" Dito isso, sorriu amavelmente, deu meia volta e saiu do quarto como havia entrado. Tudo o que me acontecia naquela casa tangia ao estranho e ao terrível. No dia seguinte, eu me abri a várias amigas, que ficaram espantadas, uma dentre elas observando: "Seria a casa onde um jovem homem cometeu suicídio há algumas semanas." Eu logo chamei a dona da casa, a qual negou prontamente, assegurando que o drama havia se passado na casa vizinha. Entretanto, eu estava decidida a conhecer a verdade e me pus a interrogar os mercadores e lojistas da vizinhança, chegando a estabelecer de modo indubitável que a casa do suicida era exatamente aquela em que eu estava. Diante dos resultados da investigação, a dona da casa acabou por confessar toda a verdade e eu soube que o pobre homem tinha dormido em meu quarto, que ele tinha se servido de outro quarto, indicado pela mão do espectro, como sala, e que dessa janela ele se jogou de cabeça, morrendo. Comparando as informações fornecidas pela dona da casa e por seu filho, constatei que o retrato do pobre homem correspondia exatamente ao espectro. Ele tinha 24 anos, era algo baixo, e bem moreno. Ele tinha bronquite crônica e era moralmente muito deprimido. Na manhã de sua morte, ele tinha levantado bem cedo, dizendo que se sentia melhor e logo que as pessoas da casa o tinham deixado sozinho, ele abriu a janela e realizou seu ato desesperado. Ele caiu no pátio onde foi recolhido expirante com as roupas rasgadas e sujas. Quanto à observação do fantasma a respeito do quarto do escocês, resulta de que um jovem escocês, grande amigo do infeliz suicida, ocupava, então, a sala e o quarto em que eu me encontrava aquela noite. Devo observar que a dona da casa confessou ao fim que ela não ousava mais subir sozinha ao andar que ocupávamos, indício evidente de que ela não ignorava a assombração dos lugares. Tudo o que expus é não somente a expressão escrupulosa da verdade, mas também é facilmente controlável. Assinado, Mary O'Donnell. A enquete conduzida pela Sociedade para a Pesquisa Psíquica concluiu que a filha da senhora O'Donnell não viu nem viu nada, fosse quando ela dormiu no quarto do escocês, fosse quando passou ao de sua mãe. Procurou-se nos jornais da época e encontrou-se um relato sobre o suicida no periódico local The Sussex Daily News, de onde se tem que o infeliz jovem se chamava Walter Overton Luckman e que o lugar em que aconteceram o suicídio e a assombração localizava-se na York Road Ove, 58. No caso exposto, a relação causal entre o precedente de morte e assombração aparece clara e inegável, intervalo de tempo, muito curto. A principal característica do episódio é a condição nitidamente eletiva da assombração, que é também insolitamente complexa, a ponto de a mãe ser submetida a impressões morais, visuais, auditivas e táteis, enquanto a filha restava perfeitamente negativa, o que demonstra a natureza subjetiva das manifestações. É, então, possível crer que o único fenômeno físico acusado, o da porta aberta pelo espectro, se reduziu a uma visão subjetiva. No mais, para considerá-lo como objetivo, seria necessário que a percipiente tivesse encontrado a porta aberta. Ora, ela esqueceu de nos informar quanto a isso. Por outro lado, basta consultar as inúmeras narrativas citando episódios semelhantes para entender que geralmente os percipientes se espantam ao encontrar fechadas as portas que tinham visto serem abertas pelos espectros. Disso segue que o fato de ver abrir uma porta sob condições semelhantes não implica necessariamente o fenômeno físico correspondente, salvo raras exceções em que as portas ficam efetivamente abertas,
casos nos quais nos encontramos frente a manifestações de ordem mista ou um agente obsessor se serviria da presença de pessoas dotadas de faculdades mediúnicas. Segundo essas considerações, o episódio que estudamos deveria ser tido como de ordem telepático-espírita. Nesse caso, o fato do fantasma que se mostra consciente do lugar em que se encontra deveria se explicar supondo-se no agente um estado de clarividência telepática que o teria posto em grau de regrar a distância aos atos de seu próprio simulacro. O que não deveria surpreender muito, pois encontramos situações análogas nos casos de telepatia entre vivos e mesmo em certos incidentes de telestesia, ou seja, percepção à distância, telepatia, experimental durante os estados sonâmbulo-hipnóticos profundos. Noto que Mir nega, a seu turno, a objetividade da grande maioria dos fantasmas, admitindo que deve efetivamente acontecer em um número restrito de casos uma modificação qualquer de espaço no ponto em que se localiza o fantasma, entendendo fazer alusão a algo de objetivo nele. Nesse ponto de vista, limitado a um pequeno número de casos, poderia ser sustentado por múltiplos argumentos. Ele escreve: minha hipótese é a de que deve existir aí algo análogo a uma presença real ou a uma modificação de espaço executada no mundo meta-etérico e não no mundo da matéria. Sustento que quando o fantasma é percebido por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e em certas circunstâncias outras, ele leva realmente uma modificação nessa porção de espaço em que ele se localiza, ainda que isso não aconteça, como regra, quanto à matéria que ocupa esse espaço. Não se trataria, então, de percepções ópticas ou acústicas, e consequentemente não haveria nem raios luminosos refletidos, nem vibrações aéreas, mas veríamos entrar em ação uma forma nova de percepção sobrenatural, que não agiria necessariamente pelo intermédio de órgãos de sentidos periféricos. Mirs, Human Personality, volume 2, página 75. A seu tempo, comentaremos essa hipótese. Para o momento, bastará observar a seu favor várias circunstâncias que escaparam a Mirs. Esta, para começar. Em um bom número de episódios, a percepção do fantasma é precedida pelo impulso mais ou menos irresistível de voltar-se e olhar na direção em que ele se encontra. Ora, isso não deveria acontecer no caso de fantasmas telepáticos subjetivos, que deveriam manifestar-se ao percipiente em qualquer ponto do espaço onde ele atrairia seus olhares e não somente em uma direção determinada, como acontece justamente nas percepções objetivas. Acrescentemos a isso que o fato de que o impulso súbito e não motivado de voltar-se denotaria uma ação nesse sentido da parte do agente, que não teria razão de ser se não existisse ali uma modificação do espaço entendida no sentido de algo de real que ali se localiza, o não perceptível indiferentemente de qualquer lugar que seja. Uma outra observação a fazer é a seguinte. Os defensores da tese subjetiva sustentam que se as andanças de um fantasma, quando percebido coletivamente, parecem idênticas a todos os assistentes, é porque o agente transmite aos percipientes as mesmas impressões mentais. Nesse caso, a mesma coisa deveria acontecer para a ubiquidade do fantasma. De sorte que, se o pensamento do agente está orientado de modo a projetar uma imagem de si mesmo vista de frente, cada um deveria percebê-lo a partir desse ângulo de visão, qualquer que seja a posição em que se encontre em relação ao ponto em que é percebido. Ao contrário, constatamos frequentemente que cada um dos percipientes percebe o fantasma em total correspondência com as leis da perspectiva, quer dizer, de frente, de perfil ou de costas segundo a posição que ocupa em relação ao fantasma, exatamente como acontece nas percepções objetivas. Há ainda uma observação que apoia as precedentes.
Há casos em que o fantasma não se anuncia por meio de um som de passos que percorrem um corredor de um canto a outro, e isso de maneira a chamar a atenção dos moradores da casa que, correndo para o local, percebem o dito fantasma. Ora, esse procedimento sugere inevitavelmente a existência de algo de substancial não perceptível para além desse corredor, pois se assim não o fosse, não haveria necessidade do aviso de passos, uma projeção telepático-alucinatória devendo agir sobre o percipiente onde quer que se encontre. Poderiam objetar aqui que modalidades de extrinsecação, ou seja, aquilo que está do lado de fora, que encontra-se no exterior de alguma coisa. É também aquilo que foge da realidade, que não é real, idênticas se verificam muito frequentemente também nos casos de telepatia entre vivos. Consequentemente, se tivéssemos que considerá-los como provas em favor da objetividade de fantasmas, deveríamos acordar também a objetividade a uma boa parte de fantasmas de vivos. A objeção, de fato, torna-se perplexa, entretanto, as razões em questão são bastante racionais e legítimas para que se deduza que não se trataria de uma pretensão inverossímil a de concordar com a objetividade de um número restrito de fantasma de vivos se temos em conta a existência inegável de fenômenos de desdobramento fluídico, bilocação, segundo os quais poder-se-ia afirmar que nos casos telepáticos onde se verificam modos de extrinsecação análogos aos precedentes, encontramo-nos diante de fantasmas objetivos determinados por uma combinação de fenômenos telepáticos e de fenômenos de bilocação. E, agora, convenhamos. O que dissemos pode demonstrar unicamente que o problema da objetividade ou não objetividade dos fantasmas ainda está longe de ser resolvido, pois, de uma parte, vemos-se realizar incidentes aparentemente resolutivos, não fazem falta no sentido afirmativo. Não se vê, então, outro meio de superar a dificuldade se não concordar com Mears quanto à existência de duas categorias de fantasmas. Nesse caso, todavia, os fantasmas subjetivos representariam a maioria absoluta e é isso que podemos afirmar com uma certeza relativa. Caso 8. Como precedente, ele se relaciona a um suicida, com a diferença de que a aparição aconteceu em uma localidade não em uma casa e que o intervalo de tempo passado entre o suicídio e a assombração, ao invés de ser muito curto, é de uns 40 anos. Eu o tomo do jornal OFT-SPR, volume 12, página 118. Senhorita Bedford conta o que segue. Em 18 de novembro de 1904, fui de bicicleta a uma vila situada a aproximadamente 2 milhas de minha casa e percorri uma estrada que acompanha um rio. Uma ladeira com algumas árvores espalhadas separa a estrada da água e, por intervalos, nas passagens de arbustos estão cercas pintadas de branco. Estávamos a pleno dia, com um leve nevoeiro, poderia ser 3:30 da tarde. Quando cheguei a um desvio, vi a uma pequena distância, diante de mim, um homem sentado sobre a cerca, que parecia encontrar-se em profundo abatimento. Ele estava sem chapéu e olhava sinistramente as águas do rio. Minha vista não é boa e eu não estava suficientemente perto dele para distinguir claramente os traços. Eu pensava que se tratava de um vagabundo extenuado pela fome, dado que ninguém se demoraria sentado sobre a cerca para passar o tempo pelo frio que fazia, de modo que temendo um encontro ruim, voltei para constatar se os operários ocupados em reparar a estrada estavam ainda à vista, mas não se podia mais vê-los e, quando olhei de novo em direção à cerca, o homem misterioso tinha desaparecido. Nesse momento, alcancei o ponto onde eu o tinha visto sentado e, como os arbustos não tinham muitas folhas, eu podia perceber tudo até o nível da água, mas ele não estava visível em canto nenhum. Se ele tivesse seguido pela estrada, eu o teria visto, pois o rebordo era alto, e ele não poderia tê-lo ultrapassado na segunda para onde eu me voltei.
Então me veio à memória a lenda de um fantasma que aparecia em uma outra estrada, que seguia o curso do mesmo rio, a meia milha de distância, e eu digo para mim mesma: se não fosse o endereço ser diferente, eu diria ter visto o fantasma de que me falou a senhorita Locke. Eu não me sentia nada surpresa, entretanto, vários dias depois, como aconteceu de eu atravessar ao cair da noite o outro ponto da estrada onde se dizia que aparecia o fantasma, fui tomada de pavor e clamei pela redenção do espírito obsessor, implorando que ele não aparecesse. Quanto à sua história, eu sabia apenas que há uns 40 anos um jovem cometeu suicídio afogando-se no rio. A pouca distância de onde eu tinha visto a aparição há uma pequena fazenda, com um prado à frente, que desce para o rio por uma pequena inclinação. Aproximadamente 10 dias depois, eu tomava chá na casa da senhorita Locke e tive a oportunidade de lhe dizer: acredito ter visto o fantasma do qual você me falou, com a diferença de que eu o vi na estrada de I, ao invés da de W. Ela exclamou: onde você o viu? Diga-me o ponto preciso. Eu acrescentei: ele estava sentado na cerca branca que fica em torno da estrada. Meu Deus, ela respondeu, é justamente o local em que ele se jogou no rio. Mas, disse eu, você me falou da estrada W. Sim, porque foi dali que ele apareceu até aqui. O pobre homem estava apaixonado por uma de nossas camareiras, que o enganava, e ele tinha o hábito de esperá-la nesse ponto da estrada e de ir e vir com ela. Pouco tempo depois de sua morte, seu fantasma apareceu para minha mãe nesse local. Isso não impede que ele viva na pequena fazenda da estrada de I, e que ele tenha se jogado no rio bem perto da casa, no ponto em que apareceu para você. É fácil compreender a impressão que experimentei diante do relato dessas explicações. Nos primeiros dias de janeiro, fui encontrar um casal de senhores, da casa dos quais eu voltava quando encontrei o fantasma, e aconteceu que eles me disseram morar na casa onde eles se encontravam há mais de 50 anos. Então, observei que eles deviam se lembrar de um jovem de uns 40 anos, da fazenda vizinha, que cometera suicídio afogando-se no rio. Oh, sim. Responderam. Ele se chamava Sammy, D. Ele se jogou no rio próximo à casa, no ponto onde os animais desciam para beber água. Depois, a senhora continuou. Pobre Sammy, ele foi traído pelo amor. Ele cortejava uma camareira da fazenda de S, a antiga casa da senhorita Locke, mas ela não quis casar com ele de jeito nenhum. Foi assim que, um dia, ele entrou em casa desesperado, jogou seu chapéu sobre a mesa e correu para se jogar no rio. Ora, é preciso observar que o único detalhe que eu tinha claramente notado é justamente o de que o jovem estava sem chapéu. Assim, contei aos bons senhores minha aventura, mas eles não sabiam nada quanto à assombração. Eu não mais vi o fantasma, mesmo passando várias vezes por aquela estrada. Assinado, Jessie Bedford. Senhorita Locke, amiga da relatora, escreveu confirmando o que está relatado, acrescentando que sua mãe várias vezes viu o fantasma do suicida na estrada de W, no ponto em que o pobre jovem tinha sofrido sua última rejeição. Esse caso, ainda mais que o anterior, sugere a hipótese espírita telepática, ainda que 40 anos tenham se passado desde o suicídio suscitem a esse propósito grande perplexidade, pois se pode supor que os sentimentos afetivos e passionais podem ser mestres do pensamento do defunto por algum tempo ainda depois de sua morte, formando assim a origem das projeções de imagens telepático-alucinatórias perceptíveis ao meio onde ele viveu. A questão parece menos provável quando um grande número de anos se passa desde a morte. E, todavia, a característica de fenômenos de assombração propriamente dita é justamente sua persistência no tempo, que por vezes desbrava os séculos, e, ao mesmo tempo,
Tudo leva a presumir que essas formas obsediadoras do pensamento devem realmente ser verificáveis em certas circunstâncias. Mas não é hora de entrar nessa discussão, e me reservo abordar o argumento no capítulo que tratará dos monoideísmos post-mortem em relação com os fenômenos de assombração. Se, entretanto, não desejamos associar a hipótese telepático-espírita a essa extensão no tempo, resta-nos apenas voltar à hipótese da persistência de imagens, chamadas por Guia imagens consecutivas verídicas, o que quer dizer que algumas visões fantásmicas sugeririam a sobrevivência de imagens de eventos passionais ocorridos, verdadeiras impressões locais, que se perpetuariam em um meio comumente inacessível a nossos sentidos, mas que em algumas circunstâncias poderiam ser percebidas por pessoas dotadas de especial sensibilidade. Essa hipótese seria uma variação da psicométrica e, em última análise, não pareceria tão improvável que o dissessemos à primeira vista, na condição, porém, de mantê-la nos justos limites. Falaremos sobre isso novamente em um capítulo especial. Caso 9. Nesse episódio, o ponto a ser observado vem de um grupo de crianças, inocentes sobretudo, que viam coletivamente várias vezes o fantasma de uma senhora. A data dos eventos mais antiga remonta ao ano de 1851, enquanto que o relato foi escrito em outubro de 1884 por uma das percipientes, mas, por felicidade, não se tem unicamente a memória da relatora como fonte, existe um jornal contemporâneo de eventos, comprado cotidianamente por sua mãe, onde não apenas se confirmam os fatos, mas onde se encontra um acréscimo de episódios dos mais interessantes. O caso foi rigorosamente estudado por Gurney, que discutiu longamente seus detalhes com os protagonistas, e eu o extraio do Proceedings of T.S.P.R., volume 3, página 126. Senhorita Mary E. Vata Simpson relata suas próprias impressões, nesses termos. Conservo uma lembrança muito clara de uma dama que aparecia para nós quando éramos crianças. Eu era a maior e tinha uma irmã menor e muitos irmãos menores, e que foi maior de sabor de nossa infância, primeiro, porque essa senhora era, para nós, um mistério, e depois porque ela nos lançava frequentemente severas reprimendas paternais. Nós morávamos numa casa muito antiga, com uma sala de jantar no último andar, a qual tinha 3 janelas, uma lareira em cada canto e 2 portas à frente das janelas. Uma dessas últimas dava para o quarto de nossa irmã mais velha, a outra, para o último patamar da escada, e a escada era estreita, com rampas enormes e de patamares frequentes, do alto dos quais nossa alegria era nos inclinar e ver o que acontecia embaixo, sobretudo, quando os empregados faziam entrar alguma visita na sala situada sob a sala de jantar. Um dia em que eu estava inclinada sobre um de nossos postos de observação, vi uma dama anciã, muito frágil, subir lentamente as escadas e entrar sozinha na sala. Fiquei bastante surpresa, porque a passagem livre na escada era interrompida por uma porta suplementar que separava o gabinete de meu pai dos escritórios situados no piso térreo, de modo que as pessoas que queriam entrar deviam bater a porta grande. Ora, eu tinha visto aquela dama subir a escada ao lado desta porta, enquanto a porta continuava fechada e ninguém tinha vindo abri-la. Seguiu-se uma conversa voz baixa entre mim e meu irmão Walter, o qual estava sentado na rampa superior com as pernas abertas e decidimos ir ver quem era a intrusa. Dissemos sem barulho na sala, certos de encontrá-la, e nossa desilusão foi grande quando não encontramos ninguém. Eu voltei na ponta dos pés, sabendo bem que éramos proibidos de entrar na sala. Mas enquanto eu subia a escada, escapou-me uma exclamação de surpresa, pois eu tinha visto sair a dama por uma porta ainda fechada, situada no patamar em que eu me encontrava no instante anterior.
Entrei novamente na sala para avisar a Walter, depois fui espionar sobre o patamar e vi a dama, que continuava lentamente a descida e se encontrava já além da porta que fechava as escadas. Quando ela virou, desapareceu de nossa vista, nosso pai saiu de seu escritório e nos aplicou uma boa correção pelo falatório e pelo barulho que tínhamos feito. Alguns dias depois, estávamos entretidos com nosso jogo favorito, que consistia em inverter duas cadeiras, as quais representavam uma diligência onde nos sentávamos, colocando sobre a cabeça um tapete, que tinha função de imperial. Em um dado momento, meu irmão Garry me provocou e eu me vinguei jogando o tapete no ar. A primeira coisa que vi foi a senhora da outra vez, vestida do mesmo modo, isto é, com uma roupa preta muito usada, uma manta de veludo sobre os ombros e uma touca grande sobre a cabeça. Pensei que ela queria ir ao escritório de meu pai e que ela estava muito avançada por engano, mas ela se foi, dirigindo-se rapidamente para o quarto de minha irmã. Subi rapidamente até a sala de jantar para retê-la no caminho, mas não a vi mais. Então, entrei no quarto de minha irmã, depois corri pelo patamar, enfim desci novamente correndo pelos degraus, onde me encontrei com Walter, que também corria atrás da senhora, a qual, naquele momento, descia rapidamente a escada, sempre roçando a parede. Mas, bem no meio de nossa perseguição, meu pai saiu de seu escritório, ameaçando bater nele se o barulho não parasse. Então, perguntamos aos empregados informações sobre aquela senhora e os vimos fazerem sinais um ao outro misteriosamente, para nos explicar em seguida que se tratava somente de uma velha senhora que veio para visitar mamãe. Ainda que nós a víssemos frequentemente e não tivéssemos o menor medo, parecia que ninguém queria acreditar em nós e falávamos bastante sobre isso, mas jamais com os adultos. Entretanto, havíamos tomado precauções, e quando brincávamos de carruagem, deixávamos um charreteiro descoberto, a fim de que ele fizesse um sinal logo que chegasse aquela senhora. De fato, pareceu-nos que ela nos olhava com bastante insistência, e nós tínhamos medo que se ela nos tivesse surpreendido com as cabeças cobertas pelo tapete, ela poderia cometer algo terrível às nossas custas. E sob o tapete escondíamos também uma arma defensiva, que consistia numa régua grande, para jogar na senhora se por acaso ela ousasse nos tocar. Compreende-se a partir disso que nós tomávamos o fantasma por uma pessoa real e, apesar dos longos anos que se passaram, conservo ainda na memória uma imagem muito viva, parece que ainda a percebo. Assinado, Mary E. Vata Simpson. Aqui encontramos no texto longas citações do diário da mãe da senhorita Vata Simpson. Obtemos dali que outro fantasma, além do da senhora, se manifestou, o fantasma de um homem de idade, e que era percebido por barulhos de todos os tipos. A casa estava extremamente velha e tinha reputação de assombrada, a ponto de a família que morava ali anteriormente tê-la deixado por conta de barulhos noturnos, suficientemente fortes para acordar e assustar as crianças. Eu me limitarei a relatar essa passagem do diário que se liga às aparições da pequena senhora. A senhora Vata Simpson escreveu: além do fantasma da frágil senhora, que tem o hábito de circular pelo andar superior, e o fantasma de um homem que aparece na escada, temos visões diversas e escutamos sons e barulhos de todos os tipos. Muito frequentemente, escutamos na cozinha choros de recém-nascido e o escutamos no mesmo dia em que nos mudamos para casa. Mas, nenhum de nós duvidou que se tratasse de um autêntico recém-nascido, supondo que os choros viessem de uma casa vizinha. Mas, como eles se repetiam e perpetuavam sem jamais mudar o tom, não tardamos a nos intrigar, depois passamos a fazer as verificações, até o dia em que nos convencemos de que não provinham de um recém-nascido vivo.
Ao lado disso, no ângulo vizinho da porta de meu quarto fazem-se ouvir notas de um canto extremamente melancólico, e são notas reais, muito suaves e penetrantes. Entretanto, um momento chega em que as últimas notas se prolongam e se transformam gradualmente em brados desesperados de agonia. Após isso, o silêncio. E todos esses sons e barulhos se passam perto de alguma parede de separação entre os quartos, jamais perto das paredes de sustentação ou exteriores da casa. Ontem à noite, a incredulidade irracional de meu marido sofreu um grande golpe e agora ele está convencido de que deve haver verdades em nossas afirmações. Ele pôde, enfim, ver com seus próprios olhos um fantasma, e o descrente cético confessa que está abalado e experimenta um sentimento de terror desconhecido até agora. Eis o que se passou. Devido à sua doença recente, pilhas de cartas e papéis se amontoam em seu escritório. Ele resolveu, então, consagrar as horas da noite à organização da correspondência e à classificação de documentos, dando aos empregados a ordem peremptória de não deixar ninguém entrar e de não perturbá-lo de nenhuma forma. De minha parte, tomei todas as medidas necessárias para assegurá-lo de uma completa tranquilidade. Ontem à noite, consequentemente, o silêncio em nossa casa era quase deprimente, e meu marido, que estava dentro de seu gabinete desde terminado o jantar, ainda não tinha saído dali quando soaram as 11 horas. Eu estava sentada na sala, com a porta aberta, como é meu costume quando estou só. De repente escuto um barulho na direção do escritório, depois eu escuto abrir a porta bruscamente e ressoar a voz de meu marido que, num tom furioso, repreendia os empregados por terem permitido uma estranha de entrar em seu escritório. Quem, então, tinha transgredido suas ordens? Respondemos que ninguém havia transgredido e ele voltou a perguntar. Não neguem. Onde está a mulher? Quando ela veio? O que ela quer? Eu não recebo ninguém à noite. Que venha amanhã, se lhe aprouver, para o momento, levem-na para fora. Tudo isso era dito como se a intrusa ainda estivesse na casa e com a intenção de se fazer ouvir, tanto que os empregados protestaram não ter permitido a ninguém entrar na casa e não ter visto ninguém subir ou descer a escada. De repente meu marido muda, ele não fala mais, fica imóvel. Ele parecia estranho a qualquer impressão exterior, como se tivesse sido chocado por um estupor ou um choque. Depois ele retoma-se. Parece tomado de um ligeiro tremor e, avançando alguns passos, ordenou aos empregados que fossem dormir, acrescentando que no dia seguinte se encarregaria de saber quem tomou a liberdade de fazer entrar uma senhora em seu escritório e, se a dama voltasse, ele mesmo perguntaria a ela. Todas essas frases foram proferidas para esconder seu pensamento, pois ele se exprimia bem diferentemente quando ficamos sós. Ele contou que num momento em que ele procurava entre os papéis um documento muito importante, o espírito absorvido por graves preocupações, aconteceu de ele levantar os olhos e percebeu na entrada da porta uma senhora idosa, pequena e frágil. Ainda que ela chegasse em momento inoportuno, ele não se perdeu de sua boa educação e se levantou, convidando-a a entrar. Vendo que ela não se mexia e nem falava, e que se continha em observar, ele deu um passo à frente, repetindo o convite. Mas a senhora persistia imóvel e silenciosa e olhando-o com uma expressão doce. Supondo que ela não pudesse falar porque estivesse cansada pelas escadas, meu marido esperou um tempo, mas, como a resposta não vinha, ele avançou mais ainda, enquanto ela o imitava com um movimento deslizante. Todavia, visto a dimensão da sala, restava uma certa distância entre eles, e meu marido deu mais alguns passos adiante enquanto ela permanecia imóvel. Enfim, ele foi resolvido em sua direção, decidido a solucionar o mistério desse silêncio, mas foi então que ele não a viu mais. Ela tinha desaparecido.
Chegando a esse ponto da história, meu marido fez uma pausa e se recolheu em profunda meditação. Ele parecia extremamente agitado e os lábios estavam tomados por tremor. Evidentemente ele fazia um esforço enorme para dominar sua emoção. Depois de algum tempo ele pareceu despertar de um sonho e passou à conclusão de sua história. Ele disse que seu gabinete estava bastante claro pela luz a gás, que ele não se lembrava de ter visto abrir a porta quando o fantasma apareceu e quando desapareceu, ao passo que estava certo de ter fechado a porta quando entrou no cômodo. Ele em nada suspeitou de estar face a face com uma aparição, ele a tomou por uma dama atormentada por grandes embaraços, vinda para consultá-lo, e a urgência das razões e sua idade avançada lhe pareceram suficientes para justificar a hora intempestiva na qual ela se apresentava. Essas considerações o tinham levado a acolhê-la com deferência, mas seu mutismo inexplicável terminou por irritá-lo e, então, ele o demonstrou por meio da voz e do gesto. Ele descreveu o fantasma nesses termos. Era uma velha dama, pequena e frágil, muito pálida, com uma grande touca na cabeça, amarrada sob o queixo, e as mãos sempre cruzadas. Quando perguntei a ele sobre as vestes que ela usava, ele ficou perplexo, pois ele observou a face dela, e não a única impressão que ficou foi de uma mulher inteiramente no escuro. Ela tinha avançado lentamente, sempre olhando no rosto e jamais mexia as mãos. Ele resumiu suas impressões da seguinte forma: expus o que me aconteceu em termos precisos, não posso duvidar do que vi, reconheço que isso parece inexplicável. Consequentemente, não falemos mais sobre isso. Estou segura de que ele não mais fará piada de nossas absurdas visões de fantasmas. De fato, ele fechou chocado, de modo a não saber o que pensar. Ele fugia desse assunto, mas estava bastante perturbado. Muito tempo se passou até que ele esquecesse a visita da pequena senhora pálida habituada a circular entre nós, como e quando aprazia. Aqui termina o relato desse caso tão interessante coletado por Gurney. Do ponto de vista da classificação, haveria uma origem mista, pois acusam-se barulhos misteriosos de todos os tipos, que alternam com cantos melancólicos, choros de recém-nascidos inexistentes, brados desesperados de agonizantes, e que são acompanhados de frequentes aparições da pequena e pálida senhora e outros mais raros do fantasma de um homem. Nenhuma notícia ou tradição de eventos dramáticos relacionados à assombração. Entretanto, como se sabe que a casa era muito velha e que tinha reputação de ser obsediada, esse caso entrava no número dos que podiam ser explicados pelo tempo e pela intermitência da assombração, circunstâncias que provavelmente tinham conduzido ao esquecimento de suas origens. Nada de mais misterioso nos fenômenos de assombração do que esse prolongamento através dos séculos, e se é verdadeiro que não existem hipóteses naturalistas capazes de explicar o mistério, não se diz, todavia, que a tarefa seja fácil para a hipótese espírita. Para o momento, limitar-me-ei a lembrar que a tradição popular fala de espíritos confinados nas localidades onde cometeram crimes ou perpetraram suicídio, e isso até o termo de sua expiação, que se prolongaria às vezes durante séculos, mas o mais frequente não passaria de alguns meses ou alguns anos. Quanto à teoria espírita, já dissemos que ela toca a existência de monoideísmos post-mortem geradores e perpetuadores de obsessões, que dessa maneira assumiriam uma forma telepático-alucinatória, suposição não completamente infundada, em razão de analogias que ela apresenta com os monoideísmos de vivos, mas discutiremos isso a seu tempo. Enfim, deve-se enfatizar no caso em questão o fato de um grupo de crianças inocentes e sem conhecimentos, que percebiam a seu turno o fantasma que obsediava a casa, sem se dar conta de sua natureza.
E sabemos que manifestações sobrenaturais que têm crianças por percipientes revestem-se de uma importância especial, pois a mentalidade virgem da criança pode ser considerada como isenta de toda influência sugestiva e autossugestiva capaz de predispor as almas às diferentes formas de alucinação sensorial. E quando o fantasma, como no caso exposto, é percebido coletivamente e por várias vezes por um grupo de crianças, o caso ganha um valor teórico máximo, a ponto de eliminar definitivamente a hipótese alucinatória entendida no sentido patológico. Isso é tudo que se tem em favor da hipótese espírita, que se revela como a única capaz de explicar os fatos de modo satisfatório. Não resta outra coisa senão saber se, no caso especial, a versão objetiva deve ser preferida à subjetiva. Todas as duas são prováveis, ainda que a maior probabilidade dessa vez se declare em favor da objetividade do fantasma percebido em condições análogas. Caso 10. Ele foi comunicado à Society for Psychical Research pelo Dr. Kingston, o qual conhecia pessoalmente as percipientes e o extraio do jornal of the SPR, volume 5, página 223. A senhorita Louisa F. Ducani escreveu em 31 de julho de 1891. Na noite de 1º de novembro de 1889, entre 9h30 e 10 horas da noite, minhas 3 irmãs e eu saímos de nossa biblioteca privada para nos deitar e, assim que entramos no quarto, uma de minhas irmãs e eu nos aproximamos do armário em busca de fósforos. Eu esclareço que meu quarto dá acesso ao de minha mãe e que a porta que separa as duas peças estava aberta. Não havia outra luz senão a que vinha da rua através das persianas fechadas. Quando fui perto do armário, vi com surpresa e terror uma forma humana que, do quarto de minha mãe, avançava em minha direção sem nenhum barulho, como que deslizando. Ela tinha a aparência de um homem jovem de tamanho mediano, vestido de preto com um chapéu em forma de cone. Ele estava muito pálido, tinha bigode preto espesso, e continuava seu caminho com os olhos baixos, como absorto por pensamentos graves. Seu rosto emitia certa luminosidade e é por isso que pudemos distinguir claramente os traços, ainda que o quarto estivesse pouco iluminado. A aparição continuou a deslizar na direção de minhas irmãs, que se encontravam no quarto perto da porta exterior e que, dada sua posição em relação a um vidro, perceberam o fantasma ao mesmo tempo que eu, vendo refletido no vidro. O fantasma passou muito perto delas e dissolveu-se quase subitamente, e, enquanto passava, sentimos todas um sopro frio que parecia emanar dele. A aparição não mais se repetiu e não conseguimos de modo algum explicar o fenômeno a nós mesmas. Uma de minhas irmãs não viu a aparição porque naquele momento ela olhava na direção oposta, mas ela também notou o sopro frio. As duas outras foram comigo testemunhas oculares do fato. Assinado, Louisa F. Ducani, F. A. Ducani, M. Ducani, C. A. Ducani. De um questionário que o Dr. Kingston submeteu às percipientes, extraiu estas outras informações. Não havia iluminação suficiente para que se visse o rosto, uma vez que as persianas estavam fechadas e a luz que vinha da rua era muito fraca. Fui eu, Louisa F. Ducani, quem viu a primeira aparição, entretanto, nossas exclamações de surpresa foram simultâneas. Quando confrontamos nossas impressões, podemos constatar que elas eram idênticas. Minha irmã Mary não viu a aparição porque ela estava virada para a direção oposta, mas percebeu distintamente o sopro frio ao passar a forma. O fantasma que vimos não parece com ninguém que conhecemos e jamais ouvimos falar de algum evento que se ligue à aparição. O caso exposto contém a circunstância do fantasma visto refletido em um vidro mesmo antes que fosse diretamente percebido, circunstância teoricamente interessante, pois tende a demonstrar a objetividade da aparição.
Entretanto, quanto mais estudamos os fenômenos metapsíquicos, mais aprendemos a ser prudentes antes de pronunciar julgamentos precipitados baseados em fatos singulares e, a propósito da circunstância em questão, dessa vez não se deve esquecer que incidentes parecidos aconteceram algumas vezes no caso de telepatia entre vivos, o que nos determina a reservar nosso julgamento. Deve-se considerar, todavia, que o caso estudado concentra o fato do fantasma simultaneamente percebido por 3 pessoas, o que, segundo Mears, forneceria uma boa prova em favor da existência nesse ponto de algo análogo a uma presença real e, se assim for, a particularidade do reflexo da imagem espectral assumiria igualmente um significado objetivo e as duas inferências se apoiariam reciprocamente. Caso 11. Como oposição ao exemplo precedente, onde a imagem do fantasma é vista refletida em um vidro, eis um exemplo onde o vidro não reflete o fantasma. Eu extraio da Jornal of TSPR, volume 10, página 308. Trata-se de um caso de assombração complexo, rigorosamente estudado e corroborado por várias testemunhas. Não é possível reportá-lo completamente porque as diversas relações que o compõem ocupam umas 30 páginas, vou me limitar a extrair dele o episódio indicado, que é também o único que interessa teoricamente. M.W.G.B. escreveu em 3 de março de 1902. Já há algum tempo me propus a fazer um relato dos fenômenos de assombração que se passaram em nossa velha casa de M, querendo fazer, assim, uma obra interessante e útil. O fenômeno mais interessante consistia na aparição de um fantasma de uma mulher alta, magra, sempre vestida de preto, com um capuz na cabeça. Uma única vez ela me apareceu vestida de outra forma, e dessa vez ela ficou visível para todos durante vários minutos em pleno dia. Quase todos os membros de minha família puderam vê-la, pois ela aparecia frequentemente sem que compreendêssemos o objetivo dessas aparições, e terminamos por nos familiarizar com ela a ponto de não experimentarmos mais nenhuma impressão, a menos que tivéssemos alguém doente na família, pois nesse caso sua aparição seria presságio de morte. Na noite de 18 de fevereiro de 1900, eu fiquei lendo até bem tarde e fui a única pessoa acordada na casa. Entre meia-noite e 1h, interrompi minha leitura para ir para a cama e, chegando ao alto da escada, encontrei o quarto de meu pai com a porta aberta e intensamente iluminado. Olhando para o interior, observei nosso fantasma familiar sentado diante da penteadeira, com as mãos em cima, observando-se no espelho. Eu me ative a contemplá-la durante alguns segundos, depois me aproximei lentamente da porta, com a intenção de aproveitar a circunstância para observar seus traços refletidos no espelho. Como a penteadeira estava situada em diagonal no canto mais próximo do quarto, com alguns passos de lado eu atingi a posição favorável diante do espelho, mas para minha grande surpresa, constatei que o espelho não refletia o fantasma. Enquanto eu fazia essa curiosa descoberta, o fantasma se voltava rapidamente de lado, mas não o bastante para que eu percebesse seus traços. Depois ele se levantou e, atravessando o quarto, desapareceu de minha vista. Então, me precipitei no quarto, mas o fantasma tinha desaparecido e, após ter esperado inutilmente durante alguns minutos, apaguei o gás e fui para a cama. No dia seguinte morri a minha cunhada e era o terceiro caso de morte relacionado à aparição. Esse caso, assim como o precedente, é extremamente instrutivo do ponto de vista da hipótese autossugestiva. De fato, no primeiro caso vemos que duas pessoas, muito distantes de pensar nos espíritos,
consequentemente em condições contrárias ações autossugestivas, viam, entretanto, a imagem de um fantasma que se refletia no vidro, enquanto que o segundo caso produziu precisamente o contrário, pois o percipiente, notando o fantasma sentado diante do espelho, se desloca lateralmente para discernir seus traços pelo reflexo. Bem longe de se imaginar que as leis da refração não eram aplicáveis aos espectros, consequentemente em condições mais favoráveis para autossugerir e ver uma imagem alucinatória. Mas, para sua grande surpresa, ele descobre, ao contrário, que o espelho não refletia o fantasma. Daí resultaria mais uma vez claramente, se houvesse necessidade, a inexatidão da hipótese autossugestiva da qual tanto se abusou e por meio da qual alguns homens de ciência creram poder se libertar num só golpe de todas as aparições de fantasmas, fossem coletivas ou eletivas, telepáticas ou espíritas. Caso 12. Termino essa coletânea com um caso de aparição de animais em lugares obsediados. Em minha classificação, encontramos apenas 9 exemplos do gênero, cifra muito exígua, se considerada em relação à quantidade de materiais já reunidos. Compreenderemos que os fantasmas de animais raramente apresentam o mesmo valor probatório que o dos seres humanos, seja porque podemos mais facilmente separá-los dos fantasmas puramente alucinatórios, seja porque não é sempre fácil excluir o fato de que os percipientes se enganem, tomando animais vivos por fantasmas de animais. Entretanto, os 9 casos relatados contêm algumas características que tornam essa eventualidade pouco provável. Assim, por exemplo, a circunstância de que os fantasmas de animais foram percebidos coletiva e sucessivamente por várias pessoas que ignoravam os fatos e que, ao mesmo tempo em que as pessoas, os animais vivos davam sinais de que percebiam algo de anormal, seria contrária à hipótese alucinatória, enquanto a coincidência de pessoas que não viram nada no ponto onde outros localizaram um animal excluiria que se trata de animais vivos. Eu extraio o caso seguinte do jornal OFT-SPR, volume 13, página 256. O Sr. Pittman descreveu nesses termos a aventura que lhe ocorreu na cidade de Oibenham, Newburgh. Em 2 de novembro de 1907, eu pintava em meu ateliê com meu amigo Reginald Wald. Minha empregada, vestida de viúva, servia de modelo, e nós esperávamos a senhorita Mills. Às 10 horas, os latidos do cão de guarda anunciaram que o leiteiro se aproximava. Desci ao jardim para abrir para ele, peguei o pote de leite, fechando a porta, dei uma olhada na rua, percebendo que a senhorita Mills chegava com seu estojo de pintura embaixo do braço e seguida de perto por um porco grande, branco, e de focinho grande. Entrei no ateliê exclamando ao amigo Wald: adivinhe quem conduz a senhorita Mills nesta manhã? Um porcão. Explodimos numa risada e meu camarada observou: trate de dizer a ela para não deixar seu amigo entrar no jardim e feche a porta na cara dele, porque temos nossas plantas. Nesse momento apareceu a senhorita Mills e eu perguntei a ela: o que aconteceu com seu companheiro? Ela ficou muito espantada e perguntou: de que companheiro o senhor fala? O que quer dizer? Então expliquei em que má companhia eu a surpreendi. Ela replicou: se um porco tivesse me acompanhado, eu teria percebido. De resto, é fácil se assegurar, porque eu passei pelo leiteiro, que teria visto o porco se ali ele estivesse. Em todo caso, vou ver. Pouco tempo depois, ela voltou dizendo: seu porco não está em parte alguma. Nós saímos pela vila perguntando, mas ninguém viu animais errantes e em toda a vila havia apenas um porco branco, cujo proprietário assegurou que se ele tivesse fugido, ele teria visto.
No dia seguinte, perguntamos ao leiteiro, que reconheceu ter visto a senhorita Mills, mas negou absolutamente que ela estivesse acompanhada de um porco. Como testemunhas do fato assinaram, Osmond Pitman, Reginald, Clarissa Mills e Louise Thorne. Após esse curioso incidente, procedemos com uma investigação na vila e viemos a saber que aquele canto da estrada tinha há muito tempo a reputação de ser obsediado e que ali apareceram os fantasmas de diferentes animais a vários habitantes do entorno. A revista relata os testemunhos de 6 pessoas da vila, para as quais apareceram nesse lugar fantasmas de cães, gatos e coelhos, e o charreteiro Johnny Barrett conta que enquanto ele passava, num dado dia, com sua charrete, na qual havia 7 ou 8 pessoas, os cavalos cabriaram e se recolheram, como que tomados de grande pavor. Ele desceu para acalmá-los e percebeu à frente deles uma massa branca que seguia seu caminho saltitando. O relator, o Sr. Pitman, acrescenta: quando interrogamos aos camponeses sobre a possível causa das aparições, deram todos a mesma explicação. O responsável pelos fatos era Tommy King, um farmacêutico que tinha vivido 100 anos antes e que caiu de uma casa situada nessas paragens, de modo que o espírito do infeliz ainda circulava ali, aparecendo sob a forma de animais e fazendo barulhos estranhos. É a explicação comum das aparições de animais nos lugares obsediados. E ainda que ela seja puramente tradicional e gratuita, não é fácil substituí-la por uma outra menos gratuita e mais científica. Eu me limitarei, então, a observar que nesse livro do Dr. Kerner, sobre a vidência de Prevost, lê-se que a vidente, em suas fases de sonambulismo, explicava da mesma maneira as aparições de animais. Assim, no capítulo 6, quarto caso, página 177, com relação a um espírito inferior que apareceu para ele, o Dr. Kerner escreveu: em seu quarto, a aparição se renovou sob a aparência de um urso. Desacordada, ela disse: agora, vejo quanto sua alma deve estar negra, pois que ele vem também sob formas horripilantes, mas é preciso que eu veja. No quinto caso, página 190, a vidente desacordada se dirige a um espírito perguntando a ele se ele poderia se manifestar numa forma diferente da que ele tinha quando vivo. Ele respondeu: se eu tivesse vivido como um animal, eu deveria aparecer para você como tal. Nós não podemos tomar a forma que queremos. Devemos aparecer tal como éramos. E no capítulo 4, página 120, o desavergonhado pode aparecer na forma de um animal que se assemelhe ao seu modo de vida. Por outro lado, noto que, entre os 9 casos indicados, há 2 que sugeririam uma explicação diferente, o que naturalmente não excluiria a outra. Eles foram publicados na Journal of the SPR, volume 13, páginas 58 a 62, e volume 15, páginas 249 e a 252, trata-se de aparições de um cão e de uma gata pequena, com a particularidade de que, nas localidades respectivas onde eles apareciam, havia morrido um cão e uma gata pequena idênticos aos que se manifestavam. Quanto à gatinha, a identificação era ainda melhor provada pelo fato de que o fantasma se mostrava manco, tal qual a gatinha, que quando viva foi atacada e deformada por um cachorro. Nós nos encontraríamos, então, aqui, diante de casos de identificação autêntica, de modo que é possível deduzir que se conseguimos acumular em número suficiente exemplos dessa natureza, eles conduziriam à demonstração da sobrevivência da alma do animal, possibilidade que não deveria, certamente, surpreender.